Boa noite, graça e paz, povo de Deus. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus, para dar início a mais um culto na presença do Senhor. Sei que esse tempo já está acabando e logo, logo estaremos juntos na casa do Senhor para juntos, no coletivo, adorarmos a esse Deus maravilhoso. E antes de louvar ao Senhor, eu quero ler aqui em 2 Coríntios 12, capítulo 12, a partir do verso 7. 2 Coríntios 12, capítulo 12, a partir do 7, que diz assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Aprendemos que a graça do Senhor, ela é suficiente para a trajetória de nossa caminhada. Muitas das vezes queremos indagar a Deus porque somos perseguidos, porque passamos por tempestades, por luta. Mas assim como Cristo falou com Paulo que a graça dele era suficiente, que nós também venhamos aprender com ele, que a graça dele, ela nos basta. Mesmo que as dores venham, mesmo que venhamos pedir em oração ao Senhor, que tudo isso passe, mas que nós venhamos nos abraçar na graça redentora de Cristo. Amém? Vamos agora adorar o nosso Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para eu ir, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos traz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Seja Deus. Tu és bendito, Senhor. Nos prostramos aos teus pés. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor.
dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, louvado seja Deus. Minha amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com você neste dia, no nome do Senhor Jesus. Desejo a você que a bondade de Deus e a sua graça esteja continuamente sendo renovada sobre você e sobre a sua família. A nossa palavra de hoje eu quero estar falando com o tema O Deus que nos anima para a vida. O Deus que nos anima para a vida. E quero fundamentar esta palavra com base num texto bastante conhecido que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 6, que diz assim: Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Se tem uma área da nossa vida que tem sido afetada decorrente desta pandemia, é a nossa autoestima. É como que inevitável, em certo momento, não se sentir cabisbaixo. É como que inevitável, a um certo momento, devido a tudo isso que está acontecendo, não se sentir preocupado. É como que inevitável, devido a tudo que está acontecendo,
não se ver um pouco desanimado. Circunstâncias como essa nos levam, sim, algumas vezes a ficarmos tristes, a ficarmos pensativos, cautelosos, a ficarmos às vezes até com baixo autoestima. Mas eu queria, justamente devido a essa situação, falar com você de um tema bastante empolgante. O Deus que nos anima para a vida. E esse livro de Josué, principalmente o capítulo 1, se aplica perfeitamente a isso que eu quero falar para vocês. Pois esse livro de Josué, ele é o primeiro livro dos 12 livros históricos do cânon sagrado das Escrituras. O livro de Josué, ele traz como título o próprio nome do seu líder, ao qual Deus levantou para colocar o povo de Israel, que Deus usou para colocar o seu povo dentro da terra prometida. E a tônica deste livro, ou seja, o linear deste livro, a narrativa deste livro, traz como mensagem central não um líder que precisa ser imitado, não um líder que precisa ser aplaudido, não um líder que precisa ser ovacionado. Não. A tônica deste livro fala de um Deus que é bondoso e de um Deus que é fiel para cumprir as suas promessas, mesmo em meio a todo e qualquer desafio que o povo venha passar. Essa é a tônica do livro. De um Deus que é bondoso, de um Deus que é fiel para cumprir todas quantas promessas ele havia prometido. E de princípio, para que você já entenda e compreenda isso, o nosso Deus, mesmo em meio a tantos desafios que se apresentam à nossa frente nesses tempos contemporâneos, ele continua fiel a tudo quanto ele prometeu, a tudo quanto ele tem nos guardado para cumprir segundo a sua vontade. O belo deste livro é que esse livro ele trata de um novo recomeço. Pois o povo de Israel estava cabisbaixo, triste, desanimado, até porque o seu maior líder estava morto. Então, levantou-se uma grande interrogação. O que será de nós? Moisés está morto. Quem agora então nos colocará na terra prometida? Quem então agora nos levará a conquistar aquilo que Deus havia prometido? É neste cenário, é nesse contexto, que Deus então levanta o povo de Israel. Para lhe situar na história, deixa eu fazer para você um breve resumo do que é essa narrativa bíblica. Deus chama Abraão, lá de Ur dos Caldeus, e lhe faz uma promessa. Deus faz uma promessa que de Abraão iria fazer uma multidão de nações. E que a sua descendência iria possuir uma terra que manava leite e que manava mel. Ou seja, uma terra próspera, uma terra abundante. Abraão, Isaque e Jacó, eles vivem como nômades, eles vivem peregrinando no deserto. A descendência de Jacó, com 60 pessoas, ou 60 almas, como diz o texto lá em Êxodo, eles entram no Egito. E segundo Flávio José, um historiador judeu, após esses 400 anos que eles passam no Egito, mais de 2 milhões de pessoas. Note que eles entram com 60, mas mesmo debaixo de tanta escravidão, Deus havia abençoado tanto o povo de Israel, que por 400 anos eles passam a ser 2 milhões de pessoas, quando eles saem do Egito por liderança de Moisés. Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito. Deus usa Moisés para enviar as 10 pragas no Egito, vindo a terminar com a última praga, com a praga da mortandade dos primogênitos, onde é instituído a Páscoa. E o povo então sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho
E por 40 anos eles peregrinam no deserto. Após esses 40 anos, chega o final da vida de Moisés. Moisés morre. E é inevitável e é interessante nós notarmos que alguns judeus achavam que com a morte de Moisés, a promessa também estava morta. Alguns achavam que com a morte de Moisés, o decreto de Deus também estava morto. Mas quero aqui deixar para vocês uma coisa. Moisés pode morrer, mas as promessas de Deus nunca morrerão. Moisés pode morrer, mas Deus permanece vivo eternamente. Pois o povo de Israel, com a morte de Moisés, por muito ficaram tristes, por muito ficaram desanimados, por muito ficaram desestimulados. Até porque Moisés havia sido o maior líder que eles já haviam tido até então e é considerado como o maior líder do povo de Israel. Mas se você ler os primeiros versículos, versículo 1 e o versículo 2, você vai notar que Deus chama a atenção de Josué dizendo o seguinte: olha, Moisés morreu, mas a terra está aí para ser conquistada. Moisés morreu, mas a promessa, ela continua viva. Moisés morreu, mas a vida está aí para ser continuada. Precisamos entender, como cristãos, além da verdade que esta pandemia como traz para nós uma sensação de bastante perdas em nossas vidas. Algumas pessoas perderam entes queridos, outras perderam empregos, outras perderam talvez saúde. Ou seja, a sensação de perda é inevitável em nossa vida mediante a esta pandemia que nós estamos passando. A sensação de perda é inevitável, feita tudo que estamos enfrentando nesta pandemia. Só que Deus, ele chama a atenção de Josué, dizendo o seguinte: Josué, Moisés morreu, mas existe uma terra para ser conquistada. Moisés morreu, mas existe uma promessa para ser cumprida. Aí você pode estar perguntando: mas pastor Alisson, o que é que esse texto tem a ver com a nossa vida nestes dias atuais? Pois bem, deixa eu fazer aqui para vocês uma breve aplicação desse texto para as nossas vidas. É bem verdade que nós não temos terra nenhuma para conquistar. Como dizem os aderentes da teologia da prosperidade, achando que a vida se dá apenas por conquistas nessa terra. A terra já foi conquistada pelo povo de Israel. É verdade que nós não temos terra nenhuma para conquistar, mas nós temos uma vida para ser vivida. Viver, amados, é um privilégio. Viver deve ser um motivo de alegria. Nós não temos terra para conquistar, mas temos uma vida para viver para a glória de Deus. Nós não temos terra para conquistar, mas nós devemos ter ânimo e alegria para viver, para a exaltação do nome do Senhor, para fazer com que Deus seja conhecido, para fazer com que Jesus Cristo seja então anunciado através das nossas vidas. Nós não temos terra para conquistar, como o povo de Israel tinha, mas nós temos uma vida para viver. Às vezes, ficamos tão cabisbaixo, tão abatido diante de tudo que acontece, diante de uma inundação de informações que chegam até nós, que esquecemos que existe uma vida, existe uma promessa de Deus para cada um de nós. Esse texto ele é bastante relevante para os nossos dias atuais. E é interessante que por 3 vezes, dentro de um próprio capítulo, no versículo 6, no versículo 8 e no versículo 9,
Por 3 vezes você vê Deus dizendo a Josué: Josué, seja forte e corajoso. Ou seja, Josué, anime-se. Josué, levante a cabeça. Josué, tem uma promessa a ser conquistada. Josué, tem uma terra a conquistar. Que esta palavra se aplique a mim e a você nesta noite. Por mais contrária que sejam as notícias de nossas voltas, que possamos atentar e entender que existe uma vida a ser vivida. E note o que eu estou falando. Eu não estou dizendo para você que a nossa vida ela vai ser apenas de conquistas e vitórias, porque não é. Eu não estou me iludindo com uma falsa profecia ou com uma falsa mensagem, dizendo para você que a partir de amanhã a sua vida vai ser apenas benéficas, porque isso não é verdade. Mas eu quero dizer para você que a nossa vida vai continuar e deve continuar com alegrias e tristezas, com vitórias e derrotas, com vida ou com morte. O nosso Deus está conosco na caminhada desta vida. Porque, amados, querer se utilizar da nossa fé apenas para nos resumir a uma conquista de vida, isso é a deturpação do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, vai dizer o seguinte: que se esperamos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os piores dos miseráveis. Cristo não morreu simplesmente para nos conceder benesses nesta vida. Eu creio. Eu creio que Deus, em sua providência, Ele guarda o seu povo. Eu creio que Deus, em sua providência, Ele prospera o seu povo. Eu creio que Deus, em sua providência, nos faz crescer, nos faz alargar o território. Eu creio nisso. Mas também creio que se Deus não conceder estas coisas, Ele continua sendo Deus e fiel. Eu quero que você entenda que com pandemia ou sem pandemia, a vida continua. Com tristezas ou alegria, a vida continua. Com vitórias ou derrotas, a vida continua. E deve continuar para a glória de Deus. É bem verdade que todos nós procuramos motivações para continuar vivendo, para continuar lutando, para continuar sonhando, para continuar conquistando. É legítimo isso, não tem nada de errado nisso. Por exemplo, você vê lá no livro de Neemias, quando Deus levanta ele para restaurar os muros de Jerusalém, Neemias ele usa a família como sendo uma motivação extra para que o povo não se viesse a se desestimular na luta da construção dos muros. Eis aí um motivo bíblico e essencial para nós lutarmos na vida, pela nossa família. Você que é homem, lute pela sua esposa, lute pelo seu filho. Eis aí um motivo para nós acordarmos para a vida e sairmos para a labuta da nossa vida. A família. Você pode lutar pelos seus sonhos. O sonho de uma formação, um sonho de comprar um bem. Isso é totalmente legítimo. Mas eu queria destacar aqui, nesse momento, nesta noite, um motivo que ultrapassa todos os motivos para nós continuarmos vivendo. E o nosso motivo maior é Cristo. Jesus é o motivo maior para que a cada segunda, a cada terça, a cada quarta, a cada quinta e assim sucessivamente, eu possa sair da minha cama e continuar vivendo para a glória de Deus. Cristo, Ele é a motivação central de que eu possa viver. Ainda que eu não encontre motivos paralelos na minha vida, quando eu olho para Cristo, eu vejo em Cristo o motivo central e real para o qual eu possa viver. Saiba disso, meu querido. Precisamos entender e olhar sempre para Jesus. Perder Jesus de vista
É como que enveredar por um caminho de buracos e um caminho de decepções. Pois quando perdemos Cristo de vista, por mais conquistas que tenhamos nessa vida, nada vai satisfazer. Não são poucas as pessoas que por causa desta pandemia estão em desespero. Sabe por quê? Porque a vida deles consiste nos bens que eles tinham. A vida deles consistia numa fazenda que tinha, no emprego que tinha, no dinheiro que tinha. E quando não tem mais nas suas mãos tudo isso, eles como que perdem o chão da sua vida. Pois bem, nós cristãos não. Conquistamos, compramos, vendemos. Isso é legítimo. Mas ainda que percamos tudo isso, nós temos a razão para viver. Porque nossa razão é Cristo. Porque como diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, pois nele nos movemos e existimos. Se estamos vivos, é porque Cristo quer. Se estamos vivos hoje, neste dia, é porque a sua graça e a sua misericórdia nessa manhã se renovou sobre cada um de nós. Que você olhe para Cristo e veja nele motivação certa para continuar lutando pela sua vida, lutando pela sua igreja, lutando por você. Amados, é inevitável que se pararmos e ficarmos apenas atentando para aquilo que a mídia fala, para aquilo que as mídias dizem, isso tem um poder destruidor no nosso coração. Mais uma vez aqui, como seu pastor, eu estou lhe falando, desliga um pouco a TV, desconecte um pouco das redes sociais, volte-se para as Escrituras, ouça um louvor, ore. Porque, amados, que a mídia lança para nós é como que um veneno mortal, que como que acaba com a nossa fé. É como John Piper diz, se a Bíblia diz assim, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus que produz fé, logo a ausência da palavra de Deus vai fazer com que a nossa fé fique morta. Comece o seu dia buscando o Senhor, orando a Deus. Assista a TV, acesse as suas redes sociais, acesse, mas que tudo tenha limites. Pois senão você vai estar com a sua alma enferma, a sua alma doente, simplesmente se alimentando de notícias ruins. Assim como diz esse texto, que possamos entender que Deus tem promessas para nossas vidas. Promessas de vida e não de morte. Promessas essas que nos traz esperança. Destaca aqui uma única promessa para terminar com você. No Evangelho de Mateus, quando Jesus, antes de ascender aos céus, junto dos seus discípulos, ele olhou para eles e lhes disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quero dizer uma coisa para você neste dia. Por mais tenebrosa que seja a realidade das nossas vidas nos dias atuais, quero dizer para você que Cristo está com você, Cristo está comigo. Por mais que seja horrível o panorama que se desenhe para mim e para você, o nosso Deus, Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Repito mais uma vez, nós não temos terra para conquistar, mas nós temos uma vida para viver, para a glória e o louvor do nome do nosso Deus. Que esta palavra possa alimentar o seu coração, que esta palavra possa lhe animar, que esta palavra possa lhe renovar e entender que Deus continua agindo na sua vida, que enquanto houver vida, há esperança de uma ação milagrosa de Deus sobre cada um de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso,
Eu sei, ó Deus, que o Senhor, em tua bondade, tem nos preservado até este dia. Eu sei que o Senhor, em tua bondade, ó Deus, tem nos preservado até este momento. Obrigado, Deus. Obrigado por mesmo sabendo, ó Deus, das nossas falhas, pecados e imperfeições, o Senhor continua fiel em tuas promessas. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa animar o teu povo. Que cada membro e congregado da PIB de Bahia, meu Deus, tenha o seu ânimo renovado nesta noite por esta palavra que foi ministrada aos seus corações. Precisamos entender, meu Deus, que o Senhor nos anima para a vida. Que por mais adversa que sejam as circunstâncias em nossa volta, o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem nos preservado. Guarda o teu povo, Deus. A minha oração, meu Deus, é que no nome de Jesus, eu oro, Deus, pelas autoridades constituídas, para que o Senhor, meu Deus, possa guardar, abençoar e direcionar eles, ó Deus, nas decisões sábias em prol do teu povo, em prol da humanidade. Que esta vacina, meu Deus, que tem sido preparada nos laboratórios, ó Deus, que elas possam ser eficazes e que logo, meu Deus, essa vacina possa ser aplicada no teu povo para imunizá-los de todo este vírus que tem se alastrado em todo o mundo. Guarda o teu povo, livra a tua igreja, meu Deus, deste mal, livra a tua igreja, meu Deus, deste vírus. Que a bondade do Senhor, meu Deus, possa estar sobre cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Nos prepara, meu Deus, e nos dá direção e decisões sábias para o retorno dos nossos cultos públicos segundo a tua vontade. Nos dá direção, Pai, para fazermos escolhas inteligentes de acordo com a tua vontade, Pai. Assim nós oramos ao Senhor, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa estar fortalecendo você. Que você possa ter uma semana maravilhosa debaixo da graça e da bondade de Deus. Que Deus possa estar nos concedendo uma semana de livramento, uma semana de bênção, uma semana de paz. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, não apenas hoje, mas para todo sempre. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.